Olá, meu nome é Rosângela e eu resolvi gravar esse vídeo pelas situações que eu tenho observado quanto com relação ao abuso sexual infantil. E, na verdade, eu tô gravando esse vídeo para eu mesma, né, olhar o vídeo depois, daqui a um tempo. Mas o abuso infantil por ver os noticiários na televisão, nas redes sociais, nos jornais digitais, nos jornais televisivos e algumas fontes de estatística com relação ao abuso infantil. O número tem aumentado muito, o número de denúncias, né, no Disque 100. E, e os abusos, geralmente, 40% dessas denúncias, elas provêm de padrastos e pais, né? E é muito triste essa realidade, porque crianças são mortas por essas pessoas que têm algum tipo de demência, porque uma pessoa que mata uma criança e abusa não é uma pessoa normal, na minha opinião, não é normal. E o abuso infantil ele tem aumentado significativamente agora em tempos de pandemia. Culpa. Quem é o culpado? A criança? Não, a criança não é culpada, de maneira alguma. Fora de cogitação essa culpa da criança. Crianças de 3, 4, bebês sendo mortos, violentados, criança de 1 ano, culpado? Não, de maneira alguma. Quem são os, vamos supor assim, os co-culpados, né? Nesse caso. Você que é uma mãe que está cheia de traumas, de problemas afetivos dentro de si, né? Porque para mim, essa é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Está com, vamos dizer assim, com uma carência afetiva, né? Provavelmente algumas vieram de outros relacionamentos, né, que não deram certo. Não sei por qual razão, nem qual motivo, ninguém, né? Cada um sabe de si. E levam as suas vidas, né? Porque hoje em dia a mulher trabalha fora, ela estuda, ela é dona de casa, ela faz tudo ao mesmo tempo. E, e não deixa de ser mulher, né? Tem filho separado, tem uma, seja ele menino ou menina, dentro de casa, porque hoje em dia, para um estrupador e para um pedófilo, se você é menino ou menina, não importa, né? Para um psicopata. E simplesmente não tem um conhecimento dessa pessoa, não conhece ela direito, traz para dentro de casa para morar junto, se ela é independente, se ela tem uma casa para dividir uma vida a dois. E simplesmente assim, pouco tempo de convívio até. Né? Existem os casos que são anos de convivência, né? E vai descobrir isso depois, que deve ser um baita de um choque, né? Porque eu já vi casos da onde eu trabalho que nesse caso não era o pai, era o avô, e que simplesmente dentro dessa relação essa mulher não percebe os sinais que isso acarreta. Gente, qualquer psicopata que é fora do normal, ele vai apresentar algum sinal. Porque você vai comparar com a sua normalidade com a dele, né? Entre aspas, né? Porque e como que essa pessoa, sem conhecer, vendo os sinais, sofre de agressão? Ela é agredida até por esse companheiro. E vai largar o seu filho aos cuidados dessa pessoa e vai trabalhar, né? Que agora hoje em dia os homens, né, não elas casam, a maioria estão casando com um homem que não gosta de trabalhar.
Aí, minha filha, critério de vocês, as escolhas. Se eu fosse arrumar alguém, eu queria alguém que trabalhasse, né? Que para eu trabalhar e ele ter que ficar em casa, eu não acho isso justo, né? Mas cada um seja feliz da maneira que acha melhor. Só que a si, voltando ao assunto, as mães simplesmente são omissas, negligencia. Ou vai para uma balada, conhece alguém, traz para dentro de casa, não tem o menor conhecimento de quem é essa pessoa, direito, né? Tá lá com ela 3, 4 meses namorando, até 6 meses. Já se casam, já quer ter um relacionamento mais profundo. E simplesmente, e ela já tem um filho de um outro relacionamento, ou mesmo pode até ser o pai, né? Não tirando a situação de que o pai pode ser, né? Abusar de sua própria filha, que isso de fato, tem vários casos também. Não é isso que eu estou em questão. É em questão assim, já que vocês, mulheres, têm seus filhos e entram num outro relacionamento, traz essa pessoa para dentro da casa, para morar com você, vão morar juntos, compartilhar da sua vida, e você já tem uma criança dentro de casa, procura olhar, antes de colocar essa pessoa, procure ver se é viável colocar. Eu estou sentindo que as mulheres estão perdendo a, a sensatez, tá? Porque levada pela emoção dos sentimentos ou da sua própria carência, levando simplesmente homem desconhecido, entre aspas, para dentro da sua casa. Se você leva um susto com anos de casamento sem conhecer a pessoa e a pessoa pode apresentar algum tipo de demência, de violentar a própria filha, o próprio filho, você imagine quem você acabou de conhecer, né? Porque você não conhece uma pessoa em 6 meses, em um ano, se você não conheceu o seu marido, que você conviveu por anos, que existem alguns casos com isso, você levou um baque, imagine alguém. Ou seja, hoje em dia tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você não focar nas qualidades daquela pessoa e não colocar na balança, você tem que ver que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Nem pela sua própria carência, para suprir a sua carência, não vale a pena. Não coloque homens dentro da sua casa. Mulheres, vocês que são hoje empoderadas, tem voz ativa, tem opinião, pesem isso, não perca a sensatez de tentar fazer com que cause um problema ainda maior do que o primeiro casamento. Da menina que foi morta lá, Maria Clara, lá na cidade de Hortolândia. Gente, sem julgamentos, eu não estou aqui, eu não venho aqui julgar atitudes mesmo porque a gente não conhece a mãe da criança, né? E não tem esse direito de julgamento, né? Só que a gente consegue visualizar certas coisas que tá de fora que uma pessoa não vê. Ou seja, ela saiu para trabalhar, largou o padrasto com quem? Largou a filha com quem? Com o padrasto. Aí já foi ameaçada diversas vezes. Pelo que diz as reportagens, se a reportagem estiver falando a verdade, já tem antecedentes de um abusador, de um outro casamento, em que a ex-mulher se separou por algum motivo, alguma razão, né? Cada um tem a sua. E simplesmente levou para dentro da sua casa, com uma menina de 4 anos. Aí eu fico pensando, oi? Como assim? Cara, a única coisa que eu consigo olhar, eu consigo me enxergar. A opinião, ela é relativa. Eu não colocaria uma pessoa que tem
esse histórico, né, dentro da minha casa? Por que essas mulheres não buscam coisas melhores? Sabe o que é isso? Falta de amor próprio. A falta de amor próprio nas mulheres é a pior da baixa autoestima dela. É a pior. Porque a falta de amor próprio induz a situação desnecessária. Ou seja, carência, coloca qualquer um, não pesa as consequências disso, porque isso tem uma consequência, né? Aí, falta de amor próprio acaba atingindo uma criança, porque ela deveria, com certeza, amar a filha, mas, ao mesmo tempo, a falta de negligência, ela como se diz, amar é uma coisa, e cuidar, educar e não negligenciar certas coisas faz parte do amor também, de uma mãe. Um amor dirigente. Ou seja, mulheres, não coloquem pessoas que vocês acham que podem confiar. Entendeu? Desconfie, tá? Hoje em dia não dá para levar para dentro de casa, tá? Por mais que ele se mostre gentil, educado, florzinha, lindinho, gracinha, coloquem, crie dentro de si confiar desconfiando. Porque hoje em dia o mundo tá assim. Confia e desconfia. Ou seja, levou uma criança para dentro de casa. Agora está sem a filha. A conduta dessas pessoas se tornam suspeitas quando você convive com elas. E se você continua com elas, é porque a sua conduta é igual a dele. Talvez não chegue ao ponto de matar, mas outros tipos de conduta. Então, ou seja, as mulheres não estão se valorizando e acabam sofrendo as consequências, porque buscam homens que são os piores espécies de seres humanos do mundo, tá? Sejam superiores, tenham um amor próprio, tá? Se sentir sozinha, muitas vezes faz bem para reflexão, tá? Para você conseguir se enxergar. Não compactue com certas situações. O amor, ele é paciente, ele é benigno, mas se compactuar com algumas situações que violem a sua dignidade e a sua conduta, não vale a pena. Ou seja, não é legal você fazer isso. Às vezes, você pode até não dizer não na hora para o seu companheiro, mas pode te levar a pensar. Por que não? Você tem cabeça para pensar, raciocinar. Tá? As mulheres estão se tornando vítimas da sua própria imbecilidade. Imbecilidade. Ou seja, estão perdendo a sua dignidade. Agora, o que esse padrasto está fazendo em casa? Não sei, talvez trabalhe um dia sim, um dia não, né? Quem sabe? Né? E teve que deixar a menina. Filho, você não pode largar seu filho nem com parente seu, nem com parente, quanto mais com uma pessoa que você conheceu ontem. Não pode largar filho com tio, com vô, gente, não dá. Hoje em dia não dá mais. As pessoas, elas estão sujas, tá? Tá faltando cérebro, tá faltando inteligência, tá faltando parar para pensar. E é em geral isso aí, né? Sem julgamentos, né? Eu não conheço a mãe dessa menina, mas realmente eu fiquei chocada. Eu tô chocada como que uma mãe leva para dentro da sua casa uma pessoa que, pelo que contaram na reportagem, viviam brigando. Pelo amor de Deus, mulheres, sejam vocês mesmas, sem perder a dignidade e a razão. Ou seja, se fosse uma outra mulher digna e tivesse uma estabilidade emocional legal, primeira coisa que ela faria: esse homem para mim não serve.
Ia colocar na balança. Ah, eu quero um homem para eu casar e ter filhos. Vai usar a cabeça, a inteligência. O homem não é só corpício, lindinho, maravilhoso, musculoso, não. Quando você é uma mulher inteligente, você vai se basear não só nisso. Isso aí é consequência. Pode ser que existam outras coisas nessa pessoa que te encante mais, né? E mesmo assim você ainda é sujeito a errar. E mesmo assim você ainda vai se deparar com os defeitos da pessoa também, né? Então, analisar, saber escolher, saber decidir. A mulher hoje em dia não sabe mais isso. Não as mulheres, sabe? Não é geral. Porque tem muitas mulheres que são inteligentes. Tem muitas mulheres que são ponderadas, inteligentes. Tem uma conduta legal, sabe? Buscam uma vida de qualidade. Tô falando financeira, não, só. Uma vida de qualidade emocional, que é o que mais importa. Aí estão levando essas mulheres que não têm nada disso, que se perderam. Você vê que são mulheres que simplesmente não têm amor próprio. Aí acabam colocando homens dentro de casa, sem conhecer. Ah, mas eu conheci ele há 2 anos, eu conheci ele há 3 anos. Eu conheço casos de pessoas que conhecem há 5 anos, 10 anos. E a filha sofria abuso pelo pai e não sabia. E a mãe não sabia. Aí quando vem a saber, o que acontece? Começa a cair a ficha do não acreditar. Não, eu não acredito. Não acredito. Não, minha filha está mentindo. Eu não acredito. Mulheres que se recusam a acreditar. Se uma criança falar para você que ela está sofrendo abuso, pelo amor de Deus, mãe, olha, investiga. Fica com o olho aberto. Seja inteligente. Não deixe se levar pela emoção, né? Pelo amor de Deus, presta atenção na criança. Porque uma mãe, ela entra em estado de negação. Simplesmente se nega a acreditar que aquilo tenha acontecido. E isso aí, estado de negação, só vai piorar a situação. Ou a criança vai morrer, ou vai criar um trauma psicológico muito grande na criança. Tá? Uma adulta, vai virar uma adulta, ou vir a te contar quando for adulta, adolescente. É muito triste isso aí, porque tem casos também. Muito triste. A realidade de hoje, ela está muito exposta nas redes sociais, né? E contra o abuso de criança, desses dementes, são muito homens que abusam de criança. Porque existe aqueles pedófilos enrustidos. Um biotipo de pedófilo que está por trás das redes sociais, que não tem uma vida social legal, eles são pedófilos e andam atrás de crianças, né? Enrustido. E existe aqueles pedófilos que são casados, que não é bem um pedófilo porque se tornou um assassino, que é um assassino, que abusa de uma criança e mata uma criança por vingança. Sabe? Que eles acham que os motivos deles são justificáveis. Ah, eu quero atingir a mãe, simplesmente vou lá e mato aquela criança. Né? Existem os pedófilos que são pegos pela polícia, mas ele já tem um histórico enorme de pedofilia, várias provas que são encontradas com ele, porque ele é um tipo só de pedófilo, né? Para seduzir uma criança, quer seduzir aquela criança, né? Uns não matam, outros matam. Aí, quando entra na parte de matar, né? Dependendo da motivação, aquilo ali né? Ele já se tornou um homicida. Tá? A pedofilia em si já é um crime horroroso. Você imagina uma pessoa que usa uma criança, abusa de uma criança e mata uma criança.
São dois motivos diferentes que cada um tem. Um é de uma maneira e o outro é de outra, que não deixa de ser crime. Mães, prestem atenção no que seus filhos estão falando dentro da casa. É importante que eles falem, você escute o que eles estão falando, seja criança de 3 anos, seja criança de 4 anos, 5 anos, se ela já sabe falar bem. Veja o que ela diz para você. Ah, eu tô com dor aqui, tô com dor ali. Preste atenção. Seja morando com o pai da criança, seja morando com o padrasto, seja morando com o tio, com o irmão. Não deixe seus filhos com pessoas até conhecidas suas, porque o trauma é muito grande. Sabe? É como se fosse um divisor de águas quando você sabe disso na sua vida. É como se você tivesse levado uma porrada que nunca levou na vida. Entendeu? E isso é intenso demais. E é muito triste saber que tem mães que não avaliam mais esse tipo de situação, né? Acaba que sua vida afetiva, emocional e carente e acaba destruindo a vida da própria filha ou de uma criança. E é isso.